Southside, Chicago. O vento carregava neve através do beco, misturando com o cheiro de exaustão de diesel e asfalto úmido. Era o tipo de noite onde nada se movia a menos que tivesse que ir. Homens se reuniram no armazém abandonado, atraídos pela promessa de dívida acertada, negócios feitos e algo mais estranho. O nome dela era Clara Weston, 27 anos de idade. Vestido de lã cinza desfiado na bainha, mãos amarradas em frente a ela, como se ela estivesse segurando algo dentro que não podia sair. O pai dela a empurrou para o centro do armazém, como se ela fosse carne em exposição. Ela pode cozinhar, limpar e manter a boca dela fechada, ele disse. Quem tem o dinheiro pode levá-la para casa esta noite. A multidão não riu. Não em voz alta, mas o silêncio entre os murmúrios era pior. Sombras se moveram, cigarros brilhavam como olhos famintos. Clara ficou ali, o frio mordendo a pele dela, mas a vergonha debaixo disso queimava mais quente. Ela é estéril, o pai dela adicionou. Tentou por anos nada. Mas ela ainda é jovem o suficiente, ainda tem uso nela. Clara não implorou. Ela já tinha feito isso antes. Uma vez quando o marido dela lhe expulsou depois de 3 anos tentando. Uma vez quando os punhos dele encontraram o rosto dela pela última vez. Não tinha importado então ela ficou em silêncio. Perto da parte de trás do armazém, a mãe dela estava na porta. Casaco velho apertado em volta dos ombros dela, olhos fixos no chão, lábios apertados em uma linha. Ela não falou, não parou, apenas assistiu. E quando a multidão se moveu, ela deslizou para longe com eles, cabeça baixa, engolida pela noite, como se ela não tivesse vindo para assistir a filha dela ser atribuída, apenas para sair com todos os outros. A porta principal abriu. Ar frio entrou. Um homem passou, ombros largos, casaco preto empoeirado de neve. A gola do sobretudo dele lançou uma sombra sobre a maior parte do rosto dele. Ele cheirava a couro e pólvora. Ele não perguntou o nome dela, não a examinou como um comprador. Ele simplesmente estendeu a mão para dentro do casaco dele, puxou um envelope grosso e deslizou-o pela mesa. Sem barganhar, sem perguntas. O quarto ficou imóvel. Todos sabiam quem ele era. Os olhos do pai dela se arregalaram. Sr. Callahan, eu não esperava. Quanto ela deve? A voz era quieta. O tipo de quietude que fazia homens pararem de respirar. Não é a dívida dela, senhor. É a minha. Eu pensei talvez. Quanto? O pai dela engoliu. Nomeou o número. Roman Callahan não piscou. Não olhou para Clara. A dívida está paga. Eu não quero ver seu rosto de novo. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Clara não se moveu. A multidão já havia começado a se afastar. Ninguém se importava para onde ela ia agora. O pai dela lhe deu um último empurrão. Vá, você é dele agora. Ela se abaixou para pegar a sacola dela, apenas uma bíblia gasta e um medalhão com o rosto da mãe dela dentro, e seguiu o estranho para a neve. Um SUV preto esperava na calçada, motor ligado, sopro de exaustão, curvando-se no ar gelado. Clara subiu no banco de trás. O homem deslizou para dentro em frente a ela, sem uma palavra. Ela não sabia que o nome dele era Roman Callahan. Ainda não. Não realmente. Um homem no banco do motorista olhou para trás. Para onde também, chefe? Casa. O carro afastou-se da calçada. As luzes da cidade rolavam pela janela. Letreiros de neon, torres de vidro e neve caindo. Ele não falou. Ela não perguntou. Clara estudou o rosto dele quando as luzes da rua cintilaram através. Ele não era velho, mas a violência tinha esculpido a história dela na pele dele. 37, talvez. As mãos dele descansavam nos joelhos dele, uma cicatrizada nas juntas, a outra enrolada com uma tira de bandagem branca. Sem anel. Por que você pagou por mim? Ela perguntou, não esperando uma resposta. Ele não olhou. 4 filhos, ele disse. Sem mãe, sem tempo. A garganta dela apertou.
Então eu sou uma babá? Não, ele disse. Apenas alguém que não é cruel. Isso é o suficiente. Se esta história satisfaz a sua alma, clique nesse botão de curtir. Limpa a garganta. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E se inscreva porque a jornada de Clara está apenas começando. O SUV parou em frente a uma mansão de tijolos vermelhos localizada profundamente nos subúrbios de Chicago. Não era o castelo luxuoso que Clara havia imaginado, mas era sólido, firme, como se tivesse resistido a dezenas de invernos e resistiria a dezenas mais. A neve cobria o jardim da frente de branco. Um fraco brilho amarelo escorria das janelas, e fumaça subia da chaminé como a respiração de uma criatura adormecida. Roman saiu do carro primeiro, sem se virar para esperá-la. Clara abriu a própria porta e o seguiu para a cortina de neve. Os pés dela afundaram profundamente no branco em pó, o frio mordendo através das finas solas dos sapatos dela. A pesada porta de madeira abriu e calor jorrou de dentro como um abraço. Roman parou na entrada e falou abruptamente, sem olhar para ela. Seu quarto é no segundo andar. A cozinha é no final do corredor. Não vá para o porão. Então ele desapareceu nas sombras da casa, deixando Clara em pé sozinha com uma sacola de pano na mão. Ela nem teve tempo de se mover quando uma voz subiu da escada. Quem o pai trouxe para casa? Um menino de 14 anos estava bloqueando os degraus, braços cruzados sobre o peito, olhos avaliando Clara da cabeça aos pés. A voz dele era fria, mais velha que a idade dele, como se ele tivesse aprendido a não confiar nas pessoas há muito tempo. Esse era Caleb, o filho mais velho. Clara reconheceu-o de uma vez porque ele tinha os olhos de Roman, afiados com frio e suspeita cansada. No canto da sala de estar, outro menino sentava encolhido em si mesmo com um livro 2 vezes o tamanho das mãos dele. Wyatt, 11 anos de idade. Ele olhou para Clara por um único segundo e então voltou para a página como se ela não existisse, como se ela fosse apenas um fantasma passageiro. Atrás de uma poltrona velha, um par de olhos arregalados olhou. Nora, 8 anos de idade, escondida atrás do tecido de veludo, segurando um pedaço de pano gasto e desfiado nas mãos. A peça de roupa da mãe deles, Clara, o olhar da menina estava cheio de medo, como um pequeno animal tentando escapar de um caçador. Então um menino de 5 anos correu direto para Clara. Sam. Ele inclinou a cabeça para trás, olhos redondos, e perguntou em uma voz clara e inocente. Você é a nova mamãe? Todo o quarto congelou. Caleb ficou rígido na escada. Wyatt parou de virar a página. Nora se fez menor atrás da cadeira. Roman ficou como se tivesse virado pedra no limiar do escritório dele, de costas para eles. Mas Clara sabia que ele ouviu. Ela se ajoelhou até ficar no nível dos olhos de Sam. Eu não sou uma nova mamãe, ela disse suavemente, mas eu posso ser sua amiga. Está tudo bem? Sam assentiu, aceitando tão facilmente quanto as crianças acreditam em tudo. Mas os mais velhos não. Caleb rangeu os dentes, virou-se e subiu a escada. Nós não precisamos de ninguém. O estrondo de uma porta ecoou pela casa. Roman não explicou. Ele apenas apontou para a escada e disse a Clara, seu quarto é lá em cima. Então ele desapareceu na escuridão, deixando-a entre crianças estranhas e um limpa-a-garganta, silêncio pesado. O quarto de Clara era pequeno, mas limpo. A cama tinha sido arrumada com um cobertor quente. Lâmpadas fracas já estavam colocadas na mesa, e uma jarra de água estava na janela. Alguém tinha preparado para a chegada dela. Alguém tinha sabido com antecedência. Ela sentou na beira da cama e ouviu. Os sussurros das crianças flutuavam através da parede fina. A voz de Caleb dizendo algo áspero, silêncio quieto, e o choro suave e quebrado de Nora, como um gatinho abandonado na chuva. Clara não chorou. Ela tinha esquecido como há muito tempo ela apenas sentou ali, observando a luz da vela tremer, e esperou. À meia-noite a porta do quarto abriu.
Sam estava lá segurando um travesseiro, sono pesado nos olhos dele, mas tristeza ainda mais pesada. Senhorita, o menino perguntou, a voz dele tremendo. Você sabe quando a mamãe vai voltar? Clara não sabia como responder. Ela não sabia para onde a mãe deles tinha ido. Há quanto tempo tinha sido o que ela tinha deixado para trás? Ela apenas sabia que havia perguntas sem respostas e feridas que nunca cicatrizavam. Ela não disse nada. Ela apenas puxou Sam para cima na cama, ajeitou o cobertor em volta dele e o deixou se enrolar ao lado dela como um gatinho procurando calor. Sam adormeceu. A respiração dele ficou estável, leve e uniforme. Mas Clara ficou acordada até de manhã. Ela olhou para o teto escuro, ouviu o vento gritar fora da janela e entendeu uma coisa. Essas crianças estavam esperando por alguém que nunca voltaria para casa. E ela, Clara Weston, atribuída no auge do inverno, tinha entrado no meio da dor deles sem ser convidada. Amanhã de manhã, ela teria que provar que merecia ficar. Clara acordou antes do amanhecer. Sam ainda estava encolhido ao lado dela, a respiração dele estável, o rosto dele pacífico no sono. Ela gentilmente o levantou e o acomodou de volta na cama, ajeitou o cobertor confortavelmente, então deslizou pelas escadas com pés silenciosos. A casa estava silenciosa como papel. A luz cinza pálida de um nascer do sol de inverno filtrava-se pela janela da cozinha. Apenas o suficiente para ela distinguir o fogão, o armário da despensa e os utensílios de cozinha pendurados na parede. Clara decidiu fazer o café da manhã. Era algo que ela podia fazer. Era como ela podia provar que era útil. Ela encontrou aveia, farinha, café. Ela acendeu o fogo, colocou uma panela no fogão e começou a cozinhar mingau. Mas a chama estava muito alta. O mingau ferveu muito rápido. Ela esqueceu de mexer. Quando ela se virou, o fundo da panela estava queimado preto e um cheiro forte de queimado encheu a cozinha. Ela se apressou em torrar pão para compensar. Mas ela não estava acostumada com este forno. A torrada queimou, preta como carvão. Ela fez café, as mãos dela tremendo com pressa, e derramou a panela inteira pela mesa. Líquido quente escorreu para o chão, espalhando-se como uma acusação. As crianças apareceram quando o sol estava apenas começando a nascer. Sam desceu primeiro, subiu em uma cadeira, olhou para o mingau queimado e sorriu de orelha a orelha. Ele comeu com colheradas ansiosas, sem reclamar. Muito jovem para saber o que era bom ou ruim. Wyatt desceu em seguida, olhou para a torrada enegrecida e não disse nada. Ele silenciosamente abriu o armário, pegou uma maçã, então foi sentar em um canto com o livro dele. Nora não desceu. Ela ficou escondida no quarto dela, ainda segurando o velho pedaço de pano da mãe dela, ainda recusando-se a encontrar os olhos de Clara. Caleb foi o último. Ele estava na porta da cozinha com os braços cruzados, olhando para a bagunça na frente dele. Então ele deu um sorriso de escárnio, a voz dele afiada como uma faca. Pai trouxe para casa alguém que nem sabe usar um fogão. Maravilhoso. Clara não respondeu. Ela mordeu o lábio até sentir gosto de sangue e abaixou a cabeça para limpar. Na mente dela, a voz do ex-marido dela ecoou como um sino amaldiçoado. Você não consegue fazer nada direito. Você é inútil. Você é um fardo. Ela afastou essas vozes e continuou esfregando a panela queimada, limpando o chão da cozinha, jogando a torrada preta no lixo. Ela não chorou. Ela não se defendeu. Ela simplesmente trabalhou em silêncio. Naquela tarde, Clara decidiu fazer sopa. Algo simples. Batatas, cenouras, um pouco de carne salgada. Ela foi mais cuidadosa, observou o calor mais de perto, mexeu em intervalos regulares. Quando a sopa ficou pronta, ela carregou a pesada panela de ferro fundido do fogão para a mesa de jantar. As crianças já estavam sentadas ali, esperando. Sam estava animado. Wyatt estava indiferente. Caleb estava cético. Nora finalmente desceu,
sentada encolhida no canto da mesa, os olhos dela ainda assustados. Clara caminhou com cuidado, mas o chão da cozinha estava escorregadio de água. O pé dela escorregou. As mãos dela perderam o equilíbrio. A panela caiu no chão. O clangor do metal contra a madeira ecoou pela casa. Sopa espirrou por toda parte, escaldante, sujando o chão da cozinha. As crianças ficaram imóveis como estátuas. Ninguém falou. Clara congelou no meio da bagunça, o coração dela batendo contra as costelas. Ela esperou. O grito, o golpe, a humilhação, do jeito que sempre fora. O ex-marido dela uma vez a espancou até as costelas dela quebrarem porque ela tinha queimado o arroz. Ele a chutou para o chão, gritando que ela era inútil, que ele se arrependia de casar com alguém que não podia ter filhos, não podia cozinhar, não podia fazer nada direito. A porta da cozinha abriu. Roman entrou. Ele olhou para a sopa no chão, olhou para as crianças paradas, então olhou para Clara. O rosto dela estava sem cor. As mãos dela tremiam. Ela estava ali como uma criminosa aguardando sentença. Roman não disse nada. Ele se abaixou, pegou a panela e a colocou de lado. Então ele pegou uma toalha, ajoelhou-se e começou a limpar o chão. Clara olhou, incapaz de acreditar no que estava vendo. "Você se queimou?" Roman perguntou. A voz dele calma, como se essa fosse a única coisa que importava. Clara balançou a cabeça, incapaz de falar. A garganta dela apertou. Roman terminou de limpar, levantou-se e sacudiu as mãos. "É só sopa." Então ele saiu da cozinha sem olhar para trás, sem uma única palavra de culpa. Clara ficou ali por mais vários minutos. As mãos dela tremendo, as pernas dela tremendo, o corpo dela todo tremendo. Ela não entendeu. Ela tinha feito errado. Ela tinha falhado. Ela tinha arruinado o jantar. Mas ninguém a atingiu. Ninguém a amaldiçoou. Ninguém olhou para ela como se ela fosse lixo. "É só sopa." Essas 3 palavras ecoaram na mente dela como uma estranha peça de música. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, depois que a casa afundou na escuridão, Clara sentou sozinha no quarto dela. E ela chorou. Não de tristeza, não de medo, mas de algo que ela ainda não tinha nome. Talvez fosse alívio, talvez fosse confusão, talvez fosse um pequeno fio de esperança que ela não ousava admitir. Pela primeira vez na vida dela, ela cometeu um erro e não foi punida por isso. E ela não sabia como reagir à gentileza. Mas a verdadeira confiança só viria quando alguém precisasse dela. À meia-noite, um choro fino e frágil flutuou através da parede estreita. Clara sobressaltou-se, o coração dela martelando. Isso não era choro comum. Era o gemido de dor, de medo, de uma criança que precisava de ajuda. Ela saltou da cama e correu para o quarto ao lado, o quarto de Nora. A menina estava encolhida em si mesma no colchão, o rosto dela queimando vermelho, suor encharcando o cabelo dela, os lábios dela secos e rachados. Clara pressionou uma mão na testa de Nora e estremeceu, quente como brasas incandescentes, uma febre perigosamente alta. Não havia tempo para pensar. Ela correu escada abaixo, atravessou o corredor escuro e bateu na porta do escritório de Roman. Ele abriu quase de uma vez, os olhos dele vermelhos de ficar acordado até tarde, uma pilha de papéis ainda na mão dele. Mas no momento em que ele viu o rosto de Clara, ele soube que algo estava errado. "Nora, febre alta", Clara disse, sem fôlego. Roman não disse uma palavra. Ele subiu as escadas e Clara correu atrás dele. Quando eles chegaram ao quarto de Nora, ele parou bruscamente ao lado da cama da filha dele, o rosto dele ficando branco como papel. A mão dele tremeu. Pela primeira vez, Clara viu este homem tremer. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, pegou a pequena mão de Nora e a voz dele falhou. "Mary." Mary começou assim também. Febre, depois tosse. Então ele não terminou. Ele não precisava. Clara entendeu. Mary, a esposa dele,
A mãe dessas 4 crianças tinha morrido de uma doença que começou com febre. E agora a filha dele estava queimando, choramingando em delírio, arrastando-o de volta para o pior pesadelo da vida dele. Clara deu um passo à frente e colocou uma mão no ombro de Roman. A voz dela era calma, firme, como se ela tivesse nascido para falar essas palavras. Eu costumava trabalhar como enfermeira em um centro de trauma. Deixe-me. Roman olhou para ela, os olhos dele cheios de dúvida, cheios de medo, cheios de desespero. Mas ela não esperou pela permissão dele. Ela começou a dar ordens. Água fria, panos limpos, ibuprofeno ou paracetamol se você tiver, e um termômetro. Depressa. Roman congelou por um segundo como se ele não estivesse acostumado a ser comandado por ninguém. Então ele se virou e correu escada abaixo para pegar tudo o que ela precisava. Clara foi trabalhar. Ela puxou alguns cobertores de Nora, colocou panos frios e úmidos na testa dela, no pescoço dela, debaixo dos braços dela. Ela convenceu a menina a beber água, pequenos goles, paciente e persistente, mesmo quando Nora, meio consciente, não queria engolir. Ela a limpou com água morna, focando na testa e no pescoço, para ajudar o corpo a esfriar naturalmente sem causar calafrios. A noite toda, Clara não saiu do lado de Nora. Ela pressionou panos frios na pele dela, substituiu-os quando aqueciam, a incentivou a beber, monitorou a respiração dela e a manteve hidratada com pequenos goles de água. E ela cantou suavemente. Uma canção de ninar sem palavras, uma melodia puxada de uma memória distante de quando ela era pequena, das noites em que a mãe dela a segurava antes de se tornar a mulher que ficou e assistiu a filha dela ser atribuída sem dizer uma única palavra. Roman sentou do lado de fora da porta do quarto a noite toda, as costas contra a parede, a cabeça baixa, as mãos cerradas até as juntas ficarem brancas. Ele não entrou. Ele não podia. Ele estava com medo de ver a filha dele se afastar da mesma forma que a esposa dele se afastou. Às 3h da manhã, Caleb acordou. Ele entrou no corredor, viu o pai sentado ali, viu Clara lá dentro, cantando a irmãzinha dele para dormir. Ele não falou. Ele apenas sentou ao lado do pai, ombro a ombro, e esperou em silêncio. O amanhecer veio devagar, como se o tempo em si estivesse segurando a respiração. A luz cinza pálida escorria pela janela, então mudou para um ouro fraco, então para um amarelo quente e constante, e a febre começou a baixar. Clara sentiu antes que o termômetro confirmasse. A testa de Nora estava menos quente. A respiração dela estabilizou. A vermelhidão nas bochechas dela começou a desaparecer. Nora abriu os olhos, pesados e exaustos, mas claros. Ela olhou para Clara, para a mulher estranha que tinha ficado acordada a noite toda ao lado dela, e sussurrou com uma voz rouca e áspera. Ela canta como mamãe. Clara não se virou. Ela não ousou, mas ela ouviu, e as mãos dela tremeram enquanto ela torcia o pano molhado. Roman ficou na porta, observando Clara segurar Nora nos braços. Algo no olhar dele mudou. Não era mais frio, não era mais distante, não era mais duvidoso. Ele viu algo que não esperava. Alguém tinha lutado pela filha dele como se fosse dela própria. Alguém tinha ficado a noite toda, tinha cantado, tinha se recusado a desistir, tinha se recusado a deixar Nora sozinha para enfrentar o escuro. Naquela manhã, quando Clara desceu as escadas, ela estava exausta. Olheiras escuras sombreavam os olhos dela. As mãos dela tremiam. As pernas dela pareciam pesadas como chumbo, mas ela continuou se movendo um passo de cada vez. Sam correu até ela e envolveu os braços nas pernas dela. O rostinho dele inclinou-se para cima, os olhos dele cheios de preocupação e esperança. Não vá, ok, fique conosco. Clara se ajoelhou e o puxou para os braços. Eu vou ficar, eu prometo. Sam se agarrou a ela, e pela primeira vez Clara sentiu que pertencia a algum lugar.
Do canto da sala, Caleb observava. Ele não disse nada, mas os olhos dele não estavam mais frios. Algo tinha mudado nele nesta casa, na forma como eles olhavam para a mulher que tinha sido atribuída no auge do inverno. Clara tinha salvado Nora, mas para realmente pertencer a esta casa, ela precisaria de mais do que uma única noite. Os dias após aquela noite de febre alta moveram-se lentamente, mas algo tinha mudado dentro da casa. Clara começou a aprender a cozinhar com a Simran, a governanta idosa que estava ali desde antes de Roman casar com a esposa dele. Ela era paciente, ensinando um passo de cada vez, desde como fazer o fogo corretamente, até como temperar a comida para que tivesse o sabor certo. O primeiro guisado irlandês que Clara fez não foi perfeito. A carne um pouco dura, as batatas um pouco macias demais. Mas Sam comeu 2 tigelas e pediu mais. Ele disse que era a melhor coisa que ele já tinha comido. Mesmo que Clara soubesse que ele estava apenas tentando fazê-la feliz. Ainda assim, ela sorriu, e aquele sorriso era real. Uma noite, Wyatt veio até onde Clara estava remendando e colocou um livro grosso. Você pode ler isso, ele disse. A voz dele tão quieta que era como se ele tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Se você quiser. Então ele se virou, não esperando Clara responder. Foi o primeiro passo do menino mais quieto da casa e Clara o valorizou mais do que qualquer presente caro. Na segunda semana, Clara começou a ensinar o alfabeto a Sam. Eles sentavam à mesa da cozinha todas as manhãs. Clara, escrevendo cada letra no papel enquanto Sam as pronunciava. Quando ele leu o próprio nome corretamente pela primeira vez, ele sorriu tão largamente que doeu, saltou nos pés e jogou os braços em volta de Clara como se ela tivesse acabado de lhe entregar o mundo inteiro. Nora começou a sair mais do quarto dela. Ela não falava com Clara, mas ela sentava por perto enquanto Clara costurava, observando a agulha e o fio, observando aquelas mãos calejadas trabalhando. Ela não se escondia mais. Isso por si só era uma vitória. Caleb ainda estava distante. Ele não sorria para Clara, não falava com ela, não reconhecia que ela existia. Mas ele também não se afastava mais quando Clara entrava em um cômodo. Ele simplesmente sentava ali, silencioso, observando como se estivesse esperando que ela cometesse um erro para que ele pudesse provar que estava certo. A terceira semana trouxe ainda mais mudanças. Clara ensinou Nora a trançar o cabelo. E pela primeira vez desde que a mãe dela morreu, a menina sorriu. Não um grande sorriso, apenas a leve curva da boca, mas foi o suficiente para fazer Clara se virar para esconder as lágrimas. White começou a ler em voz alta para Clara todas as noites. Ele gostava de ter alguém para ouvir, limpa a garganta, gostava de ter alguém para assentir quando ele terminava um capítulo, gostava de ter alguém para perguntar o que ele pensava sobre a história. Sam seguia Clara por toda parte como uma pequena sombra, chamando-a de Senhorita Clara no início, então lentamente mudando para apenas Senhorita, como se fosse o nome mais natural do mundo. Uma noite, Clara não conseguiu dormir. Ela desceu para a cozinha para beber água e encontrou Roman sentado lá sozinho, um copo de uísque na mão, os olhos fixos na janela escura. Ela pretendia voltar, não querendo incomodá-lo. Mas ele falou, a voz dele baixa e cansada. Sente-se se quiser. Clara sentou-se em frente a ele. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo com apenas o tic-tac do relógio e o vento sibilando fora da janela. Então Roman disse, você não é como os outros. Clara olhou para ele. Quem são os outros? Pessoas que querem algo de mim. Roman respondeu. A voz dele não amarga, apenas cansada. Dinheiro, poder, proteção. Limpa a garganta. Todo mundo quer algo. Clara olhou para o copo de água na mão dela e pensou sobre a vida dela, sobre o que ela tinha perdido, sobre o que ela nunca tinha sido permitida ter. Eu não tenho nada para querer, ela disse lentamente. Eu só quero um lugar onde ninguém me expulse. Roman não respondeu. Ele apenas olhou para ela por um longo tempo e os olhos dele não estavam mais tão frios como tinham sido no primeiro dia.
Não estavam mais tão distantes como os de um estranho. Então ele estendeu a mão para a garrafa de uísque, despejou mais no copo dele e deslizou-o para ela. Eles beberam em silêncio. Nenhuma palavra mais era necessária. Algumas coisas não exigiam linguagem para serem entendidas. Naquela noite, quando Clara voltou para o quarto dela, ela percebeu algo. Roman Callahan, o homem que o submundo da cidade temia, estava solitário também, cansado também, com medo também. Ele simplesmente escondia melhor isso atrás de ternos pretos e olhos frios. E talvez eles precisassem um do outro mais do que qualquer um deles queria admitir. Mas para ser verdadeiramente aceita, Clara teria que passar pelo último guardião, Caleb. Uma manhã no início do mês. A senhora Brennan chamou Clara para a varanda. Ela estava lá com um chale enrolado nos ombros, olhando para o jardim coberto de neve com os olhos de alguém prestes a dizer adeus. Tenho quase 70 anos, menina, ela disse, gentil, mas firme. Minhas costas doem, meus olhos estão falhando. Eu não consigo mais. Clara queria dizer algo, para segurar, para implorar para ela ficar. Mas a senhora Brennan balançou a cabeça como se pudesse ler os pensamentos de Clara. Esta casa precisa de você mais do que precisa de mim, ela disse. Essas crianças, elas estão começando a rir de novo. Eu ouvi a risada de Nora ontem de manhã. Já faz 3 anos que não ouço esse som. Ela abraçou Clara, os braços finos mas quentes. Este é o seu tempo, ela sussurrou. Então ela se afastou, uma pequena mala na mão. Sem olhar para trás, Clara ficou ali observando até a figura dela desaparecer além do portão. Naquela tarde, Roman chamou Clara para o escritório dele. O quarto estava escuro, as cortinas bem fechadas com apenas uma fraca poça de luz da lâmpada da mesa. O ar carregava o leve cheiro de chuva e colônia cara. Roman estava perto da janela de costas para ela, segurando algo na mão. A senhora Brennan se foi, ele disse sem se virar. Mas antes que ela fosse, eu queria te dar isto. Ele se virou, deu um passo para mais perto de Clara e colocou algo macio nas mãos dela. Um cachecol de lã vermelho escuro, da cor do vinho, de sangue, de amor. Velho, mas cuidadosamente guardado. Cada fio ainda intacto, ainda carregando o calor da pessoa que o havia tricotado. Mary fez isso quando estava grávida de Caleb, Roman disse, a voz dele baixando. Ela o usava todo inverno até ele não terminar. Ele não precisava. Clara entendeu. Ela iria querer que você o tivesse, Roman continuou. Os olhos dele fixos nos de Clara. Ela iria querer que alguém o mantivesse aquecido. As mãos de Clara tremeram enquanto ela aceitava o cachecol. Ela entendeu que não era apenas um presente. Era uma relíquia da falecida esposa dele. Era aceitação. Era uma declaração não dita de que ela pertencia ali, mas alguém não concordou. Um som na porta. Clara se virou e viu Caleb parado ali, os olhos dele fixos no cachecol vermelho nas mãos dela. O rosto dele estava vermelho. Os olhos dele estavam molhados, a boca dele apertada em uma linha de dor. Então ele girou e correu, batendo a porta lá atrás dele. Passos desapareceram na neve. Clara olhou para Roman. Ele assentiu. Vá! Ela correu atrás de Caleb pelo quintal, passando pela lenha empilhada alta, e o encontrou sentado atrás do galpão. Ele estava encolhido em um caixote de madeira, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo em ondas. Ele estava chorando. Um menino de 14 anos que tentava ser forte, que tentava ser o pilar para os irmãos mais novos dele, que tentava engolir a dor de perder a mãe, estava agora chorando como a criança que ele realmente era. Clara não falou. Ela apenas sentou ao lado dele no caixote congelante e esperou. O silêncio se esticou. O vento se moveu. A neve caiu suavemente. Então Caleb levantou a cabeça, olhos crus e vermelhos, a voz dele quebrando como vidro rachado. Quem você pensa que é? Ele gritou. Você acha que pode substituir minha mãe? Pai te deu aquele cachecol como se a mamãe não importasse mais.
Como se 3 anos fossem o suficiente para esquecer. Todos a esquecem. Todos continuam vivendo. Como se ela nunca tivesse existido. Clara não se encolheu da raiva e da dor nos olhos dele. Ela sustentou o olhar dele e disse, a voz dela gentil, mas firme: ninguém pode substituir sua mãe. Nunca. Ninguém tem o direito de fazer isso. Eu não vim aqui para substituir ninguém. Eu vim porque eu não tenho para onde mais ir. Seu pai me atribuiu no auge do inverno. Meu ex-marido me espancou até minhas costelas quebrarem. Minha mãe me assistiu sendo atribuída e não disse uma palavra. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho ninguém. Mas eu posso ficar aqui se você permitir. Não como uma mãe, apenas como alguém que não sai. Caleb não respondeu. Ele apenas a encarou. Os olhos dele ainda vermelhos, os lábios dele ainda tremendo. Clara estava prestes a se afastar e deixá-lo sozinho com a dor dele. Então Caleb falou tão suavemente que ela quase não o ouviu. Você salvou Nora. Clara parou. Caleb ainda não olhou para ela. Ele olhou para o chão, para a neve branca perto dos pés dele, para qualquer coisa exceto ela. Obrigado, ele disse, por aquela noite. Clara assentiu mesmo que ele não pudesse ver. Então ela se afastou, deixando-o sozinho com a dor dele. As memórias dele, o amor dele pela mãe que ele havia perdido. Naquela noite, quando Clara passou pelo quarto de Caleb, ela notou que a porta dele estava levemente aberta. Caleb limpa a garganta, sentou na cama dele, olhando pela janela para a noite estrelada. Ele não disse nada enquanto ela passava, mas ele também não fechou a porta. Esse foi o primeiro passo. Clara tinha sido aceita, mas ela ainda não sabia que escuridão este lugar estava escondendo. Uma tarde, enquanto as crianças estavam fazendo o dever de casa no quarto, Clara saiu para trás da casa. Ela nunca tinha ido tão longe antes, nunca tinha explorado toda a extensão desta vasta propriedade. E ela encontrou um jardim, ou melhor, os restos de um jardim. A cerca de madeira estava quebrada. Ervas daninhas subiam tão alto quanto os joelhos dela, e tocos de árvores mortas estavam nus como ossos. O solo estava rachado e ressecado, sem sinal de vida. Clara ficou ali, olhando para a desolação, e sentiu algo apertar no peito dela. Pequenos passos apressados vieram por trás dela. Sam apareceu ao lado dela, a mão dele segurando a bainha do vestido dela como ele sempre fazia. Este é o jardim da mamãe, o menino disse. A voz dele tão pequena que era como se ele tivesse medo de machucar alguém. Ela cultivava tomates, flores, até morangos. No verão, ela costumava nos trazer aqui para colher frutas, mas depois que ela foi embora, ninguém mais cuidou dele. Clara olhou para os olhos claros de Sam, então olhou de volta para o jardim morto. Ela se viu nele, estéril, abandonada, sem cuidados, e ainda assim ali, ainda esperando que alguém lhe desse uma chance de viver novamente. No dia seguinte, Clara começou a limpar o jardim. Ela arrancou ervas daninhas uma a uma, as mãos dela arranhadas e em carne viva por espinhos. Ela cavou no chão, virando pedaços de terra secos e duros como pedra, as costas dela doendo de tanto se curvar. No galpão, ela encontrou sementes, velhos pacotes de papel com a caligrafia de Mary do lado de fora, tomates, feijão verde, crisântemos amarelos. Clara pressionou cada semente na terra como se estivesse plantando esperança em um lugar que já havia morrido. Cada dia, as mãos dela ficavam mais calejadas, as costas dela mais doloridas. Mas ela não parou. As crianças começaram a ajudar. Sam cavou com uma pequena pá, o rosto sujo de lama, sorrindo amplamente. Nora plantou sementes, colocando cuidadosamente cada uma em seu pequeno buraco, como se estivesse fazendo algo sagrado. Wyatt não fez o trabalho físico, mas ele encontrou um livro de jardinagem na biblioteca do pai e leu em voz alta para Clara como cuidar de cada tipo de planta. Caleb observava à distância, não ajudando, mas também não os impedindo. Isso, pelo menos, era progresso.
Uma noite, enquanto Clara regava no escuro, ela ouviu um carro. Faróis varreram o quintal. Um motor roncou e então parou. Ela colocou o regador e entrou. A porta da frente abriu. Roman entrou, mas não o Roman que ela conhecia. O colete dele estava manchado de sangue. O rosto dele estava gelado, os olhos dele escuros e vazios de sentimento. Um homem entrou atrás dele, o segurando, a voz dele áspera. Moretti causou problemas nos docas. Foi resolvido, chefe. Roman assentiu, não dizendo nada. O homem recuou para as sombras. Clara estava no canto da escada e olhou para baixo. E pela primeira vez, ela viu quem Roman realmente era. Não o pai gentil que bebia uísque sozinho à noite. Não o homem que se ajoelhava para limpar o chão quando ela derramava sopa. Este era Roman Callahan, o chefe da máfia que toda Chicago temia. Este era um homem com sangue nas mãos. Roman olhou para cima e a viu. Ele permaneceu imóvel, como se esperasse que ela corresse, esperasse que ela gritasse, esperasse que ela olhasse para ele com desgosto. Mas Clara não correu. Ela desceu as escadas devagar, firme e calma. Ela foi para a cozinha, pegou um pano molhado e voltou. Ela pegou a mão dele e limpou o sangue dos nós dos dedos ásperos dele. Ela não falou. Ela não perguntou. Ela simplesmente limpou uma mancha de cada vez, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Você não vai perguntar, Roman disse, a voz dele rouca. Você quer que eu pergunte? Clara disse, os olhos dela ainda baixos para a mão dele. Não, então eu não vou perguntar. Ela continuou limpando. Mas Roman fechou os dedos em torno da mão dela e a parou. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez ela viu algo diferente nos dele. Não frieza, não distância, medo de que ela fosse embora. Eu não sou um bom homem, Clara. Ele disse como se confessasse um pecado. Você sabe quem eu sou agora. Você sabe o que eu faço. Este é o meu mundo. Sangue, violência, morte. Você pode ir. Eu não vou te parar. Clara encontrou o olhar dele sem vacilar, sem tremer. Eu sei quem você é nesta casa, ela disse. Isso é o suficiente. Eu não estou procurando por um bom homem. Eu estou apenas procurando por alguém que não seja cruel comigo. Você foi o primeiro homem que não me bateu quando eu fiz algo errado. Você foi o primeiro homem que perguntou se eu estava queimada em vez de perguntar por que eu derramei a sopa. Você me deu o cachecol da sua esposa. Você me deu um teto. Você me deu filhos para amar. Eu não me importo quem você é fora daquela porta. Eu só me importo quem você é em casa. Roman a encarou por muito tempo e algo se abriu nos olhos dele. A parede que ele havia construído por anos, a armadura que ele usava para se proteger. Tudo isso rachou na frente da pequena mulher parada diante dele com um pano manchado de sangue na mão. Clara sabia que ele era da máfia e ela ainda escolheu ficar. Não porque ela não estivesse com medo, mas porque pela primeira vez na vida dela, ela tinha algo a perder. Naquela noite, de volta ao quarto dela, ela olhou para o jardim através da janela. Na escuridão, os primeiros brotos estavam surgindo através do solo, verde terno, frágil, mas vivo. Mas a escuridão lá fora não os deixaria ir facilmente. Os dias que se seguiram passaram em uma falsa espécie de paz. Clara continuou cuidando do jardim, continuou cozinhando para as crianças, continuou fingindo que não via o sangue na manga de Roman sempre que ele chegava tarde em casa. O Natal estava se aproximando e ela decidiu levar as crianças ao mercado para comprar decorações. Aquela manhã estava fria, mas sem neve. Clara enrolou o cachecol vermelho escuro de Mary em volta do pescoço e levou as 4 crianças para a cidade. Sam segurou a mão dela tão firmemente que ele não a soltaria por nenhum segundo. Nora caminhava ao lado dela de vez em quando, olhando para os brinquedos expostos nas vitrines. Wyatt carregava uma cesta, os olhos dele ainda fixos no livro que ele havia trazido. Caleb caminhava por último, silencioso, mas o olhar dele varria a multidão como se estivesse procurando por algo. Pela primeira vez, eles pareciam uma família de verdade. 5 pessoas se movendo pelo mercado movimentado,
através de risos e conversas, através do rico cheiro de pão assado e canela. Clara parou em uma banca de frutas e escolheu maçãs para as crianças. Sam exigiu maçãs vermelhas. Nora preferiu verdes. Wyatt não se importava. Caleb ficou a alguns passos de distância, ainda alerta. Então uma sombra se moveu perto de Clara. Um homem que ela nunca tinha visto antes. O rosto dele estava marcado com cicatrizes, como se alguém tivesse esculpido na pele dele com uma faca. Os olhos dele estavam frios e vazios, como os olhos de um peixe morto. O fedor de tabaco barato rolava dele em ondas densas. "Você é a nova de Callahan, não é?" ele perguntou, a voz dele sibilando como uma cobra. Clara não respondeu. Ela puxou Sam para mais perto, um instinto protetor surgindo mais forte que qualquer medo. O homem sorriu, um sorriso que nunca alcançou os olhos dele. Dê uma mensagem ao seu chefe. Se ele não ceder os docas, essas crianças bonitas perderão outra mãe. E então, limpe a garganta, ele desapareceu na multidão antes que Clara pudesse reagir, como se ele nunca tivesse estado lá, como se tivesse sido apenas uma alucinação. Mas a ameaça continuou soando nos ouvidos dela, mais fria que o vento de inverno. Clara não gritou. Ela não chorou. Ela não entrou em pânico. Ela estava calma de uma maneira que era quase assustadora. Calma do jeito que alguém fica quando viveu muito tempo com o perigo, muito tempo com o medo, muito tempo com a disciplina de permanecer de pé quando o mundo quer que ela desmorone. Ela apertou a mão de Sam, fez um sinal para Nora e Wyatt e se virou. "Para casa agora mesmo." Caleb sabia que algo estava errado. Ele se moveu rapidamente para o lado de Clara, a voz dele baixa e tensa. "O que é?" "Para casa," Clara disse, a voz dela não tremendo, mas dura como aço. "Agora." Eles caminharam rápido, mas não correram. Clara não queria que as crianças tivessem medo. Não queria chamar atenção. Não queria que um inimigo a visse desmoronar. Ela se controlou até a porta da frente da casa de tijolos vermelhos fechar atrás deles, até as crianças estarem lá em cima nos quartos delas, até ela ficar diante de Roman em seu escritório e contar a ele tudo. Enquanto ele ouvia, o rosto dele ficou branco, então avermelhou em um piscar de olhos. Ele se levantou, pegou o copo de uísque da mesa e o jogou na parede. O vidro explodiu em silêncio, cacos brilhando como diamantes enquanto choviam no chão. Ele chutou uma cadeira, socou a parede, um rosnado preso na garganta dele como um animal ferido. Pela primeira vez, Clara o viu perder o controle. Pela primeira vez, ela viu o monstro que toda Chicago temia. "Moretti." Ele rugiu, a voz dele espessa de ódio. Ele ousa tocar minha família." Então ele parou. Ele se virou para Clara. A fúria nos olhos dele se esvaiu, substituída por dor. A dor de um homem que percebeu que havia arrastado uma pessoa inocente para o inferno. "Eu te trouxe para isso," ele disse, a voz dele quebrando. "Sinto muito. Você não merece isso. Você deveria ir. Eu te darei dinheiro. Eu te mandarei para qualquer lugar. Saia deste lugar. Me deixe." Clara deu um passo para mais perto. Ela viu sangue na mão dele onde um caco de vidro o havia cortado. Gotas vermelhas escuras caindo no chão de madeira. Ela pegou a mão dele, gentil mas inflexível. "Você não me arrastou," ela disse. "Eu escolhi ficar." Roman a encarou, os olhos dele cheios de confusão, cheios de desespero, cheios de algo que ela não ousava nomear. "Por quê?" ele perguntou. "Por que você ficaria com um homem como eu? Você pode ir. Você deveria ir. Por quê?" Clara encontrou o olhar dele sem vacilar, sem medo. "Porque você foi a primeira pessoa que me olhou como se eu fosse humana," ela disse. "Não mercadoria, não um fracasso, não um fardo, não uma mulher estéril boa para nada. Apenas eu. Porque pela primeira vez na minha vida eu tenho um nome que alguém quer dizer. Eu tenho filhos que correm para me abraçar quando eu chego em casa. Eu tenho alguém que não exige que eu seja nada.
que não me bate quando eu cometo um erro, que não me olha como se eu fosse lixo. Você me deu tudo isso. Você me deu um lar. Eu não vou a lugar nenhum. Roman não falou. Ele apenas olhou para ela, para a pequena mulher segurando a mão sangrando dele, dizendo a ele que ela ficaria, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo o quão perigoso o mundo dele poderia ser. Então ele fechou os dedos em torno da mão dela e não a soltou. Eles ficaram ali em um quarto cheio de vidro quebrado, sangue e silêncio. Pela primeira vez, Roman deixou alguém ver que ele estava com medo. E pela primeira vez, ele não empurrou essa pessoa para longe. Moretti não pararia em uma ameaça. Naquela noite, a casa não dormiu. Clara deitou-se na cama com os olhos bem abertos, ouvindo passos movendo-se de um lado para o outro no primeiro andar. Portas abrindo e fechando, o baixo burburinho de vozes de homens subindo as escadas. Ela saiu do quarto dela, caminhou pelo corredor escuro e parou no topo da escada. A luz vazava da fresta debaixo da porta do escritório de Roman. Sombras se moviam lá dentro. Ela ouviu alguém falar. Uma voz áspera esticada com tensão. Moretti não vai parar. Ele ameaçou sua família. Da próxima vez, não serão apenas palavras. Temos que atacar primeiro. Outra voz respondeu. Amanhã à noite, doca número 7. Acabe com isso. Então silêncio. Então a voz de Roman, fria como gelo. Prepare-se, tudo isso. Clara recuou, a espinha dela contra a parede escura. Ela sabia que a noite seguinte seria uma noite de guerra. Na noite seguinte, Roman iria para a escuridão e talvez não voltasse. Ela voltou para o quarto dela e sentou-se na beira da cama, olhando pela janela. O jardim estava imóvel na noite. As mudas que ela havia plantado, dormindo sob a terra fria. Ela havia prometido que as veria florescer. Ela havia prometido que ficaria. Mas e se Roman não retornasse? Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era quase meia-noite. Clara abriu a porta. Roman estava ali sem o colete dele, sem uma arma. Não o chefe da máfia que toda Chicago temia. Apenas ele, apenas um homem com olhos cansados e um medo escondido profundamente. Eu preciso te dizer algo, ele disse em voz baixa. Clara abriu a porta mais. Entre. Roman entrou e foi direto para a janela, olhando para o jardim preto além. Ele ficou ali por um longo tempo, de costas para ela, os ombros rígidos como se ele estivesse carregando o mundo inteiro sobre eles. Se eu não voltar, ele começou. Clara o interrompeu. Você vai voltar. Roman se virou e olhou para ela com uma expressão cheia de dúvida, cheia de um desejo desesperado de acreditar nisso. Como você pode ter certeza? Clara deu um pequeno sorriso. O primeiro que ela conseguiu em uma noite pesada de pavor. Porque você ainda me deve um jardim, ela disse. Você prometeu que o veria florescer. Lembra? Você prometeu que sentaria na varanda e beberia café quando os tomates ficassem vermelhos. Você não tem o direito de quebrar essa promessa. Roman olhou para ela e algo milagroso aconteceu. Ele sorriu. Não o sorriso educado que ele dava aos parceiros de negócios, não o sorriso forçado que ele fazia quando as crianças estavam observando. Um sorriso real do lugar mais profundo nele. O tipo que suavizava as linhas duras do rosto dele. O tipo que afrouxava as rugas nos cantos dos olhos dele. Foi a primeira vez que Clara o havia visto sorrir assim, e ela sabia que se lembraria daquele sorriso pelo resto da vida dela. Roman deu um passo para mais perto. Ele levantou a mão e tocou a bochecha dela gentilmente, como se temesse que ela pudesse quebrar, como se ela fosse algo precioso. Ele não ousava segurar muito apertado. Então ele se inclinou e beijou a testa dela. Devagar, terno, como uma promessa, como uma oração. Espere por mim, ele sussurrou, os lábios dele ainda apoiados na pele dela. Eu estarei aqui. Clara respondeu, a voz dela firme, mesmo enquanto o coração dela estava se partindo de medo. Ele saiu. A porta fechou. Clara ficou sozinha no escuro, os dedos dela pressionados no lugar na testa,
onde os lábios dele haviam estado, e rezou para um Deus cujo nome ela não sabia. Na manhã seguinte, quando Clara acordou, Roman tinha ido embora. A cama dele estava fria. O carro dele tinha ido embora. Ele tinha saído antes que as crianças acordassem, antes que o sol nascesse, antes que ela tivesse a chance de dizer adeus. Clara escondeu o medo dela atrás de um sorriso frágil e desceu para fazer o café da manhã como ela fazia todos os dias. Aveia, torrada, café, coisas comuns em um dia que era tudo menos comum. Sam veio correndo primeiro, os olhos dele ainda sonolentos, mas assustadores quando ele a viu. "Onde está o papai?" ele perguntou enquanto subia na cadeira dele. "Papai foi trabalhar", Clara disse, a voz dela calma mesmo enquanto o peito dela apertava. "Ele vai voltar." Mas as mãos dela tremeram enquanto ela servia o café. Ela derramou um pouco na mesa e limpou rapidamente antes que alguém pudesse ver. Durante todo aquele dia, Clara se manteve em movimento. Ela limpou, ela cozinhou, ela brincou com as crianças. Ela ouviu Wyatt ler, ela trançou o cabelo de Nora. Ela ensinou Sam a soletrar letras. Ela fez tudo o que pôde para não pensar na noite, para não pensar na doca número 7, para não imaginar Roman não voltando para casa. A noite mais longa começou. As crianças tinham dormido há muito tempo. A casa afundou no silêncio. Um silêncio tão completo que Clara podia ouvir o próprio batimento cardíaco. Ela sentou-se perto da janela da sala de estar. O cachecol vermelho de Mary bem enrolado nos ombros dela. Os olhos dela fixos na estrada coberta de neve lá fora. Cada som fazia o coração dela saltar. Um carro longe na distância. Um cachorro latindo na noite. O vento gritando através das frestas, mas não o som do carro de Roman. O relógio na parede bateu 11 well. Clara ficou onde estava. Meia-noite. Ela ainda não se moveu. 1 da manhã. 2, 3. A estrada permaneceu vazia. A neve continuou caindo. E Roman ainda não tinha voltado para casa. O medo começou a escorregar para a mente dela como cobras venenosas. E se ele não voltar? E se Moretti vencer? E se neste momento Roman estiver deitado em algum lugar no escuro, sangue derramando na neve, os olhos dele erguidos para o céu enquanto os pulmões dele não mais respiram? O que acontecerá com as crianças? Eles já perderam a mãe. Eles não podem perder o pai também. E ela? O que acontecerá com ela? Ela seria atribuída novamente, expulsa novamente, transformada em um pedaço de mercadoria que ninguém quer. Clara não chorou. Ela tinha esquecido como há muito tempo. Ela apenas sentou ali, as mãos dela cerradas em torno do cachecol vermelho, até os nós dos dedos dela ficarem brancos. E ela esperou, esperando por boas notícias, esperando por más notícias, esperando por qualquer coisa, exceto este silêncio aterrorizante. Perto do amanhecer, quando o céu começou a mudar de preto para cinza, faróis varreram a janela. Clara disparou para os pés, o coração dela selvagem no peito. Ela correu para a porta, as mãos dela tremendo tanto que ela mal conseguia trabalhar a fechadura. O familiar carro preto parou no quintal. A porta abriu. Roman saiu. Ele estava vivo. O colete dele estava rasgado no ombro. O rosto dele estava machucado. Um olho inchado e fechado. A mão dele estava enrolada em bandagem branca já manchada de vermelho. Ele se moveu devagar, pesadamente, como se cada passo exigisse esforço. Atrás dele, 2 dos homens dele estavam meio carregando alguém ainda mais gravemente ferido para dentro da casa. Mas Clara não olhou para eles. Limpas a garganta. Ela apenas olhou para Roman. Apenas Roman. Roman veio em direção a ela, um passo de cada vez, através da neve que havia sido manchada de vermelho debaixo dos pés dele. Clara não correu para ele. Ela apenas ficou ali na porta, esperando por ele, do jeito que ela havia prometido, do jeito que ela sempre faria. Roman parou na frente dela. Os olhos dele estavam exaustos, injetados de sangue de dor e insônia. Mas havia algo ali.
alívio, calor, vida. Estou em casa, ele disse. A voz dele rouca. Clara não falou. Ela não precisava. Ela pegou a mão não ferida dele e o puxou para dentro. Para para o calor, para o lugar onde ele pertencia. Ela o guiou para a cozinha, o sentou em uma cadeira e foi trabalhar. Água morna, panos limpos, gás e antisséptico. Ela lavou os cortes no rosto dele, limpando gentilmente o sangue seco. Ela removeu a velha bandagem da mão dele, verificou o corte profundo, então a enrolou novamente com precisão cuidadosa. As mãos dela não tremiam mais. Ela estava calma de uma forma estranha, como se tivesse nascido para fazer isso. Roman sentou-se quieto e a deixou cuidar dele, os olhos dele nunca deixando o rosto dela por um único segundo. Você não vai perguntar o que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Clara não olhou para cima. Ela continuou enrolando a bandagem. Você ganhou ou perdeu? Roman ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, nós ganhamos. Moretti está acabado. Clara assentiu e deu o nó final. Isso é o suficiente. Eu não preciso saber mais nada. Quando ela terminou e começou a se levantar, Roman segurou a mão dela. Fique. Clara olhou para a mão dele, segurando a dela, então para os olhos dele. Eles se olharam à fraca luz de vela, na cozinha quente, na quietude após a tempestade. Ninguém falou. Não havia mais nada a dizer. Roman a puxou para mais perto, gentilmente, devagar, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Então ele descansou a testa dele contra a dela. Eles ficaram assim em silêncio, a respiração deles misturando-se, ouvindo os corações um do outro. Duas pessoas que tinham sido quebradas, despedaçadas, esvaziadas pela perda, encontrando uma a outra no auge de um inverno de Chicago. Quando as crianças acordaram na manhã seguinte, elas encontraram Roman e Clara sentados à mesa da cozinha. 2 xícaras de café há muito tempo tinham esfriado. A luz do sol da manhã entrava pela janela, pintando listras douradas quentes no chão de madeira. Sam veio correndo primeiro, e quando ele viu o pai, ele gritou de alegria e se jogou nos braços de Roman. Papai está em casa. Papai está em casa. Roman segurou o filho dele, o braço apertando em volta do pequeno corpo de Sam. Mas os olhos dele estavam em Clara, na mulher que havia esperado a noite toda. Na mulher que havia enfaixado as feridas dele. Na mulher que não havia corrido, mesmo depois que ela soube quem ele era. Como se ela fosse a razão pela qual ele voltou. Como se ela fosse o lar que ele havia procurado por toda a vida. A guerra havia acabado, mas a primavera havia apenas começado. A primavera chegou lentamente, mas com uma certeza que não podia ser discutida. A neve recuou pouco a pouco, revelando a terra preta úmida por baixo. Os dias ficaram mais longos, a luz do sol mais quente, e o jardim de Mary começou a acordar. Clara passou cada momento livre lá fora. Ela revolveu o solo, semeou sementes, carregou água, arrancou ervas daninhas. As mãos dela ficaram mais calejadas a cada dia que passava. As costas dela doíam todas as noites, mas ela não parava. Ela não podia parar. Este jardim havia pertencido a Mary e Clara o traria de volta à vida. As crianças começaram a ajudar. Sam cavou com uma pequena pá, o rosto sujo de lama e o sorriso dele brilhante da manhã até a noite. Nora regou as plantas, derramando cada concha cheia tão cuidadosamente como se estivesse fazendo algo sagrado. Wyatt sentou na varanda lendo livros sobre jardinagem e anotando as partes importantes para ler em voz alta para Clara. E Caleb, pela primeira vez desde que Clara chegou, desceu ao jardim sozinho, pegou uma enxada e começou a trabalhar ao lado dela. Ele não disse nada, mas ele estava lá. Isso era tudo. Então, uma manhã, Clara entrou no jardim e o coração dela se partiu em pedaços. Metade das mudas havia morrido durante a noite. A geada tinha sido muito fria, muito impiedosa,
e havia matado os brotos tenros que ela havia cuidado por semanas. Folhas pendiam moles, caules haviam colapsado, raízes haviam ficado pretas. Clara afundou de joelhos entre a ruína, tocou as folhas mortas com as pontas dos dedos e sentiu como se estivesse morrendo com elas. Sam correu, parou ao lado dela e perguntou com uma vozinha preocupada: Senhorita Clara, por que as plantas morreram? Clara não conseguiu responder. A garganta dela apertou. Ela queria chorar. Ela queria gritar. Ela queria desistir de deixar o jardim morrer do jeito que ele estava morrendo por 3 anos. Ela havia tentado o máximo que pôde e ainda não era o suficiente. Passos vieram por trás dela. Roman estava na varanda, olhando para ela, ajoelhada entre as folhas murchas. Ele não falou. Ele apenas desceu lentamente e se ajoelhou ao lado dela. Algumas plantas ainda estão vivas, ele disse gentilmente. Clara balançou a cabeça, os olhos molhados, mas recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Não é o suficiente, eu falhei. Roman pegou uma muda que ainda estava verde, ainda viva, ainda tentando alcançar para cima no meio dos destroços. Ele a estendeu para ela ver. Até uma é o suficiente, ele disse. Você me ensinou isso. Uma noite você salvou Nora quando o médico disse que não havia esperança. Uma pessoa mudou esta casa inteira. Uma planta pode mudar um jardim inteiro. Clara olhou para a muda na mão dele. Pequena e frágil, mas ainda verde, ainda viva. Ela entendeu. Ela replantou do começo. Ela não desistiu. Todos os dias ela saía ao primeiro raio de luz, regava, cuidava e rezava para algum Deus cujo nome ela não conhecia. Ela abrigou o que havia sobrevivido, semeou novas sementes e esperou. Roman começou a sair todas as noites. Ele não trabalhava. Ele simplesmente ficava na varanda, um copo de uísque na mão, observando-a, observando aquelas mãos ásperas quebrando a terra, observando as costas dela se curvarem com a fadiga, observando-a recusar-se a se render, mesmo quando o mundo a queria de joelhos. Então, aquela manhã chegou. Sam irrompeu na casa como um furacão, gritando tão alto que todo o lugar acordou assustado. Senhorita Clara, venha aqui, depressa. Clara correu para o jardim, o coração dela batendo, preparando-se para o pior. Mais plantas mortas, doença, animais selvagens. Mas Sam não a levou para a morte. Ele a levou para o canto onde os pés de tomate subiam em sua treliça de bambu e ele apontou. O primeiro tomate vermelho, pequeno, rachado de um lado, não perfeito, mas vermelho como sangue, vermelho como amor, vermelho como esperança, vivo. Clara caiu de joelhos, a mão dela tremendo, estendendo-se para tocá-lo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ela chorou. Não as lágrimas de miséria, não as lágrimas de medo, lágrimas de felicidade, as lágrimas de alguém que havia plantado e finalmente visto a colheita começar. Roman saiu e ficou ao lado dela. Ele olhou para o tomate vermelho, então para Clara chorando no jardim. Como você o cultivou? Ele perguntou, a voz dele cheia de admiração. Este solo estava morto. Clara olhou para cima, lágrimas ainda escorrendo pelas bochechas, e ela sorriu. Nada fica morto para sempre, ela disse. Não se alguém estiver disposto a amar. Roman olhou para as mãos dela, calejadas, rachadas, sujeira debaixo das unhas. Mãos que haviam trabalhado sem descanso por meses. Mãos que haviam se recusado a desistir. Ele pegou a mão dela, levantou-a e beijou as costas dela devagar, ternamente, como se honrasse algo sagrado. Você não precisa de chuva para algo bonito florescer, ele murmurou. Então ele a beijou ali mesmo no jardim, sob o quente sol da primavera. Ninguém assistindo, sem música, sem discursos bonitos. Apenas 2 pessoas que haviam sido quebradas, que haviam sido despedaçadas, que haviam perdido demais, encontrando uma a outra
entre as fileiras de vegetais e o cheiro de terra úmida. Naquela noite, eles fatiaram o tomate em 6 pedaços, um para Sam, um para Nora, um para Wyatt, um para Caleb, e um para Roman e Clara compartilharem. Eles sentaram ao redor da mesa e comeram devagar, como se fosse o melhor banquete do mundo. Sam mastigou rápido e declarou com a boca cheia de comida que era o melhor tomate que ele já tinha comido. Nora assentiu em solene concordância. Wyatt ofereceu um sorriso raro e assentiu como se desse sua aprovação. Caleb, o menino de 14 anos que havia se recusado a aceitar Clara por meses, olhou para ela e sorriu. Pela primeira vez, um sorriso real. Clara sorriu de volta, e ela sabia. Ela finalmente pertencia ali. O amor havia florescido, mas uma promessa ainda estava faltando. O verão veio. O jardim floresceu do jeito que não florescia há 3 anos. Tomates vermelhos pesados pendiam grossos nas videiras. Feijões verdes subiam e cobriam as treliças. Crisântemos amarelos brilhavam ao longo da cerca. E Clara estava no meio de tudo isso, olhando para o que ela havia construído, o que as crianças haviam construído com ela. O que meses de recusa em desistir finalmente haviam tornado possível. Uma noite, depois que as crianças estavam profundamente adormecidas, Roman bateu na porta do quarto dela. "Venha comigo", ele disse gentil, mas com algo incomum por baixo. Clara o seguiu escada abaixo pela porta dos fundos e para o jardim. O luar escorria por toda parte, lançando um feitiço prateado sobre o orvalho. O cheiro de crisântemos flutuava denso no ar. Roman parou no centro do jardim e se virou para ela. "Eu tenho algo que quero dizer." Ele não se ajoelhou. Ele não puxou uma caixa de veludo com um anel de diamante. Não houve discurso ensaiado. Ele simplesmente pegou a mão dela, 2 mãos unidas, e olhou diretamente nos olhos dela. "Eu não posso prometer uma vida pacífica", ele disse, a voz dele baixa e lenta. "Eu não posso prometer que não haverá inimigos. Eu sou um homem perigoso, Clara. Meu mundo é cruel. Amanhã poderia haver outro homem como Moretti. Na próxima semana, alguém pode querer me matar. Eu não posso prometer que você estará segura." Ele fez uma pausa e respirou fundo, como se estivesse reunindo cada pedaço de coragem para continuar. "Mas eu posso te prometer isso. Você nunca mais será atribuída. Nunca será expulsa. Nunca terá que ficar sozinha em uma multidão esperando que alguém a compre como mercadoria. Você terá um nome, um lar, e filhos que te chamarão de mãe." O aperto dele se apertou em volta da mão dela. "Clara Weston, você quer ficar para sempre?" Lágrimas escorreram pelas bochechas de Clara, mas ela sorriu. Ela sorriu porque pela primeira vez na vida dela, alguém estava perguntando o que ela queria. Não ordenando, não forçando, não comprando, perguntando. "Eu não preciso de promessas sobre o mundo lá fora", ela disse, a voz dela tremendo, mas firme. "Eu só preciso de você, porque pela primeira vez na minha vida estou sendo perguntada. Não atribuída como um animal, não usada como escrava, perguntada como um ser humano. Eu estou ficando, não porque eu não tenho para onde mais ir, mas porque não há outro lugar onde eu queira estar." Roman não falou. Ele apenas a puxou para os braços dele e a segurou apertado como se temesse que ela desapareceria se ele a soltasse. O casamento aconteceu 1 semana depois. Não um evento luxuoso com centenas de convidados. Sem champanhe, sem bolo de 10 andares, apenas Roman, Clara, as 4 crianças e um velho padre. Eles estavam na sala de estar com a luz do sol do final da tarde entrando pelas janelas, e era tudo o que eles precisavam. Clara usava um vestido branco simples, sem renda, sem joias. Em volta do pescoço dela estava o cachecol vermelho de Mary, macio e quente como o abraço da mulher que se foi. Quando Clara entrou na sala, não foi o pai dela quem a acompanhou. Não o homem que a havia atribuído no auge do inverno. Foi Caleb. O menino de 14 anos estava alto, ombros largos, o rosto sério, mas quente.
Ele pegou a mão de Clara e a levou até Roman. E quando ele colocou a mão dela na do pai, Caleb falou suavemente, apenas alto o suficiente para os três ouvirem. A mamãe gostaria dela. Clara quase chorou. Roman engoliu em seco, mas eles não choraram. Eles apenas se olharam e tudo foi dito sem palavras. O padre começou a cerimônia. Quando ele perguntou a Roman se ele aceitava esta mulher, Roman não disse sim do jeito que as pessoas costumam fazer. Ele disse, a voz dele soando certa e clara. Eu não a salvei. Ela salvou esta casa. Quando o padre perguntou a Clara se ela aceitava este homem, Clara respondeu sem tirar os olhos de Roman. Eu não vim para substituir ninguém. Eu vim para ficar. Sam bateu palmas e aplaudiu. Nora chorou, lágrimas escorrendo pelas bochechas dela mesmo enquanto ela sorria. Wyatt ofereceu um sorriso raro e assentiu como se desse sua aprovação. Caleb ficou imóvel, mas os olhos dele estavam mais quentes do que nunca. Naquela noite, pela primeira vez na vida dela, Clara dormiu sem temer que acordaria sozinha, sem temer que seria expulsa, sem temer que seria atribuída, sem temer que seria atingida. Ela deitou ao lado de Roman, ouvindo o ritmo constante do coração dele, e sentiu algo que ela nunca tinha tido antes. Lar. Pela primeira vez, ela tinha um lar de verdade. Pela primeira vez, ela pertencia a alguém. Pela primeira vez, ela era Clara Callahan, mas a felicidade nunca veio facilmente. O inverno chegou cedo e mais brutal do que qualquer ano antes dele. O vento cortava como uma faca. A neve se acumulou tão espessa que as janelas congelaram, e o frio escorregou para cada fresta da casa de tijolos vermelhos. Roman começou a tossir. A princípio, era apenas uma tosse leve e seca, como se ele tivesse pegado um resfriado comum. Clara o pressionou com chá de gengibre, empilhou cobertores extras, disse a ele para descansar. Mas Roman era Roman, ele não descansou. Ele ainda saía para fazer o trabalho dele. Ainda fazia reuniões tarde da noite. Ainda caminhava na escuridão nevada. A tosse ficou mais pesada, de seca para úmida, de ocasional para constante. Clara o observava enfraquecer dia a dia, o rosto dele ficando mais pálido, os passos dele mais pesados. E ainda assim ele não a ouvia. Então um dia, um barulho alto veio do escritório. Clara correu e encontrou Roman no chão inconsciente, o rosto dele queimando vermelho de febre. O médico chegou em 1 hora. Ele examinou Roman, ouviu os pulmões dele, mediu a temperatura dele, então saiu do quarto com um olhar cheio de preocupação. Pneumonia grave, ele disse a Clara em voz baixa. Ele está fraco. Eu não posso prometer nada. As crianças estavam do lado de fora da porta, os rostos brancos como a neve. Sam apertou a mão de Nora. Wyatt estava congelado como pedra. Caleb encostou-se na parede, a mandíbula travada, forçando toda a emoção para baixo. Nora irrompeu em soluços, o som despedaçando o coração de Clara. Papai também vai nos deixar? Ela perguntou com a voz tremendo. Como a mamãe? Clara caiu de joelhos e puxou Nora para os braços, puxou Sam para perto, atraiu Wyatt e Caleb com eles. Não, ela disse, a voz dela firme mesmo enquanto o coração dela estava se partindo. Papai não vai a lugar nenhum, eu prometo. Mas dentro dela, o medo cresceu maior do que nunca na vida dela, maior do que a noite em que ela foi atribuída, maior do que os espancamentos do ex-marido dela. Porque agora ela tinha algo a perder. Ela tinha Roman e ela não podia perdê-lo. Na primeira noite, Clara não saiu do lado da cama de Roman. Ela pressionou panos frios na testa dele, administrou a medicação que o médico deixou e monitorou cuidadosamente a respiração superficial dele, assim como na noite em que ela havia cuidado de Nora meses antes. Mas isso era diferente. Desta vez ela estava 100 vezes mais assustada. Roman flutuava para dentro e para fora do delírio com a febre alta. Ele se jogava, encharcado de suor, murmurando palavras que não faziam sentido. Então ele começou a falar nomes.
Mary, ele sussurrou, a dor rompendo a voz dele. Mary, sinto muito. Eu não pude te salvar. Clara segurou a mão dele mais forte e não disse nada. Ela entendeu. Ele estava lembrando da esposa, sonhando com a mulher que havia morrido de uma doença exatamente assim, com medo de que ele fosse pelo mesmo caminho que ela. Então ele disse outro nome. Clara, Clara, não vá. Clara se inclinou, os lábios dela perto da orelha dele. Estou aqui, ela sussurrou. Eu não vou a lugar nenhum. Na terceira noite, Roman estava pior. A febre não baixava. O médico veio novamente, examinou-o, então balançou a cabeça. Ele não falou, mas os olhos dele disseram tudo. Caleb ficou do lado de fora da porta a noite toda. Ele não entrou, não olhou para o pai deitado ali tão fraco, mas ele também não se afastou. Os olhos dele estavam vermelhos, a mandíbula rígida, o corpo inteiro dele tenso como uma corda prestes a arrebentar. Ele estava com medo, mas não se permitiria chorar. Clara entrou no corredor e ficou em frente a Caleb. Ela não disse muito. Ela apenas abriu os braços. Você não precisa ser forte comigo, ela disse gentilmente. E Caleb se quebrou. O menino de 15 anos que havia tentado ser adulto por tanto tempo, finalmente chorou. Ele chorou como a criança que ele deveria ter sido permitido ser. Os ombros dele tremendo nos braços de Clara, as lágrimas dele encharcando o ombro dela. Na quinta noite, Clara estava exausta. Olheiras profundas escavavam os olhos dela. As mãos dela tremiam. Ela não dormia há 5 dias. Mas ela não saiu. Ela não podia sair. Ela cantou para Roman a canção de ninar que ela havia cantado para Nora na noite em que a menina havia queimado de febre. A voz dela era rouca, quebrando, mas ela não parou. E ela falou com ele, pudesse ele ouvir ou não. Você não tem permissão para morrer, ela disse. A voz dela, uma ordem, uma oração, um apelo, tudo de uma vez. Você me ouve, você ainda me deve. Você prometeu que ficaria. Você prometeu que veria o jardim florescer toda a primavera. Você prometeu que sentaria na varanda e beberia café comigo quando envelhecêssemos. Você prometeu, Roman. Você não pode quebrar isso. O 7º dia, amanhecer. Uma luz dourada pálida deslizou pela fresta da cortina e caiu no rosto de Clara, onde ela havia desabado ao lado da cama. Em algum momento, ela havia adormecido, a mão dela ainda segurando a de Roman, a cabeça dela apoiada na borda do colchão. Uma voz rouca a tirou do sono. Você parece um inferno. Clara abriu os olhos. Roman estava olhando para ela. O olhar dele estava fraco, o rosto dele pálido, mas ele estava olhando para ela. Ele estava vivo. Clara não falou. Ela não podia. Ela apenas chorou. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela como água, descontroladas. E ela não queria controlá-las. Pela primeira vez na vida dela, ela chorou de alívio. Ele viveu. Mas como seria a vida depois da tempestade? Nos dias que se seguiram, Roman se recuperou lentamente, mas com certeza. Primeiro ele conseguiu sentar na cama, as costas apoiadas em travesseiros, os olhos ainda cansados, mas carregando uma leve faísca novamente. Então ele conseguiu ficar de pé, pernas tremendo, uma mão apoiada na grade da cama, mas de pé mesmo assim. Então ele conseguiu andar, um passo pesado e cuidadoso de cada vez, como uma criança aprendendo a andar pela primeira vez. E a cada passo, Clara estava lá. Ela o estabilizava quando ele balançava. Ela esperava quando ele precisava descansar. Ela não o deixou por um único segundo. Uma manhã, enquanto Roman estava sentado na janela, olhando para o jardim coberto de neve, ele, limpa a garganta, se virou para Clara. Você ficou por todos os 7 dias? Ele perguntou, a voz dele ainda rouca. Clara assentiu. Eu te disse, eu não vou a lugar nenhum quando você precisar de mim. Roman pegou a mão dela, os dedos dele muito mais finos depois da doença, mas ainda quentes. Eu não te mereço. Clara encontrou o olhar dele. Os olhos dela ainda estavam sombreados de insônia, mas o olhar dela era inabalável.
Você não tem o direito de decidir isso, ela disse. Eu sim, e eu já decidi. Quando Roman ficou mais forte, as crianças foram autorizadas a visitar. Elas irromperam no quarto como uma tempestade. Sam correu primeiro, subiu na cama e envolveu os braços em volta do pai, gritando tão alto que toda a casa poderia ter tampado os ouvidos. Papai está melhor. Papai está melhor. Nora correu atrás dele, soluçando, agarrando-se à mão do pai como se nunca pudesse soltar. Wyatt ficou aos pés da cama com um sorriso raro e um aceno que parecia dizer ao pai que ele sabia que ele conseguiria. Caleb ficou na porta, sem entrar, mas os olhos dele estavam vermelhos e a boca dele estava sorrindo. O sorriso de alguém que acabara de escapar de um pesadelo. Roman olhou em volta para os 4 filhos, para Clara de pé ao lado dele, e ele entendeu. Esta era a família dele. Esta era a razão pela qual ele havia lutado para viver. O céu me deu uma segunda chance, ele disse com a voz embargada. Eu não pretendo desperdiçá-la. A primavera daquele ano chegou como um milagre. A neve derreteu, a luz do sol quente entrou, e o jardim de Clara floresceu mais ricamente do que nunca. A própria terra parecia exalar alívio, enquanto cores vibrantes retornavam ao solo que Clara havia cuidado tão incansavelmente. O jardim tornou-se um santuário de vida, onde cada flor brotando e fruta amadurecendo servia como uma celebração silenciosa do retorno de Roman. Não era mais apenas uma coleção de plantas, era um testemunho vivo da resiliência da família e do amor que os havia tirado do inverno mais sombrio. Roman e Clara estavam na varanda observando as crianças brincar entre as fileiras. Sam estava perseguindo Nora. Wyatt sentava-se debaixo de uma árvore lendo. Caleb estava consertando a cerca, trabalhando sem que ninguém o mandasse. Você me deu algo que eu pensei que não merecia, Roman disse, os olhos dele nunca deixando as crianças. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Você me deu mais. Você me deu um nome que as pessoas queriam dizer. Você me deu filhos que correm para me abraçar quando eu chego em casa. Você me deu um lugar para pertencer. Você me deu você. Os anos fluíram como água. A primavera se tornou verão. O verão se tornou outono. Limpa a garganta. O outono se tornou inverno. E então a primavera novamente. As crianças cresceram. A casa mudou. Mas o amor não. Caleb assumiu o lugar do pai, tornando-se o chefe da família Callahan. Mas ele o fez de forma diferente. Com menos sangue, menos violência. Ele disse aos homens dele. A voz dele, firme, mas não cruel. A verdadeira força não precisa de sangue. Meu pai me ensinou isso. Wyatt se tornou um advogado, o primeiro da família a ir para a faculdade. Ele se formou com honras, abriu seu próprio escritório e dedicou sua carreira a defender os vulneráveis, mulheres espancadas por seus maridos, crianças abandonadas, pessoas como Clara já foi. Nora casou-se com um médico gentil que ela conheceu no hospital. Ela teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. E todo inverno, ela ainda usava o cachecol vermelho da mãe dela. O cachecol que Mary havia tricotado, o cachecol que Clara havia guardado e agora pertencia a Nora. Sam se tornou um professor, trabalhando na escola primária perto de casa. Ele ainda ria tão facilmente quanto quando era criança, ainda carregava esperança, como se o mundo não tivesse nada a temer. E ele ainda chamava Clara de senhorita em vez de mamãe. Mas o significado era o mesmo. Roman recuou das sombras. Ele entregou tudo a Caleb e passou seus dias em paz ao lado de Clara. Todas as manhãs eles sentavam na varanda, bebiam café e olhavam para o jardim. Eles não precisavam de muitas palavras. Eles só precisavam estar perto um do outro. Só precisavam saber que o outro ainda estava ali. Uma tarde de outono, quando folhas amarelas cobriam o quintal, o neto de Nora correu até Roman. O menino tinha 6 anos, olhos arregalados e curioso como todas as crianças são. Vovô, por que todos chamam este de o Jardim de Clara?
Roman sorriu, pegou a mão do neto e o levou até o portão do jardim. Na viga de madeira, ele havia esculpido uma linha muitos anos antes. Ela não carrega meu sangue, mas ela deu à luz o resto da minha vida. O menino olhou para as palavras, as soletrando uma por uma, então olhou para o avô com uma cara intrigada. Ele não entendeu tudo. Ele era muito jovem para entender amor, sacrifício, redenção. Mas ele sabia uma coisa. O avô dele amava muito a avó. Os anos continuaram a passar. O cabelo de Roman ficou branco. As costas dele se curvaram. A visão de Clara escureceu. As mãos dela começaram a tremer. Eles envelheceram juntos, um dia de cada vez. Mas todas as manhãs eles ainda sentavam um ao lado do outro na varanda. Todas as manhãs eles ainda bebiam café e olhavam para o jardim. Todas as manhãs Clara ainda enrolava o cachecol vermelho de Mary no pescoço. E Roman ainda olhava para ela como se ela fosse o maior milagre que ele já tinha visto. E o jardim continuou florescendo. Estação após estação, ano após ano, como o amor deles. Mas toda história tem um fim. Uma noite de outono, quando folhas amarelas estavam espalhadas pelo quintal e um vento frio e cortante escorregava pelas frestas da janela. Clara não acordou. Ela se foi em seu sono gentilmente, pacificamente, da mesma forma que ela viveu nos últimos anos de sua vida. O rosto dela estava calmo, sem dor, sem medo. A mão dela ainda estava segurando a de Roman da mesma forma que estava todas as noites por tantos anos. Roman acordou ao amanhecer e soube de uma vez. A mão dela estava fria. O peito dela não mais subia e descia. Ela tinha ido embora. Não gritou. Ele não chorou imediatamente. Ele apenas ficou ali, segurando a mão dela, olhando para o rosto sereno da mulher que havia salvado a vida dele em todos os aspectos que importavam, e sussurrou seu adeus. Os 4 filhos, agora adultos, voltaram para a casa de tijolos vermelhos. Caleb chegou primeiro, então Wyatt, então Nora, com o marido e 3 filhos, então Sam. A casa encheu-se com o som de choro, o choro de crianças que não eram mais crianças, chorando pela mãe que não os deu à luz, mas os amou como seus próprios. Roman enterrou Clara debaixo da macieira no jardim, onde eles haviam se beijado pela primeira vez sob o quente sol da primavera, onde eles haviam estado lado a lado e olhado para o primeiro tomate vermelho, onde ela havia trazido o jardim de volta à vida e trazido a vida dele de volta com ele. Ele esculpiu a lápide dela com as próprias mãos. Ele não deixou ninguém mais tocá-la. Cada letra ele cortou na pedra com todo o amor que ainda restava em seu coração envelhecido. As palavras na lápide eram simples, mas elas continham uma vida inteira. Que limpa a garganta, cresceu tudo o que ela nunca recebeu e tudo o que ela deu. No funeral, Caleb leu o elogio. A voz dele, agora a voz de um homem adulto, tremeu enquanto ele falava da mulher que havia mudado a vida dele. Ela não nos deu a luz, ele disse, mas ela nos ensinou a viver. Ela nos ensinou que família não é sangue. São as pessoas que escolhem ficar. Nora colocou o cachecol vermelho no túmulo de Clara. O cachecol que Mary havia tricotado. O cachecol que Clara havia protegido. O cachecol que Nora havia herdado. Mas então ela o pegou novamente e o enrolou em seu próprio pescoço. Ela gostaria que eu o mantivesse aquecido. Nora sussurrou. 2 anos depois, Roman envelheceu rapidamente. Sem Clara, a casa parecia oca. Sem Clara, as manhãs não cheiravam mais a café. Sem Clara, o jardim ainda florescia, mas ninguém sentava com ele para vê-lo. Cada amanhecer encontrava Roman de volta ao lugar onde a jornada deles havia realmente se enraizado. Sussurrando para a mulher que vivia em cada folha e pétala, ele falava com a lápide sobre a beleza da colheita, notando como os carmesins profundos do jardim o lembravam do coração dela, e como a doçura do ar ainda carregava o calor persistente da presença dela. Sam visitou na semana passada. Ele ainda ri do jeito que ele fazia quando era pequeno. Ele perguntou sobre você.
Eu sinto sua falta. Todos os dias, em uma manhã de inverno, Caleb veio visitar o pai dele do jeito que ele sempre fazia. Ele encontrou Roman sentado na cadeira da varanda, o rosto dele virado para o jardim, para o túmulo debaixo da macieira. Os olhos dele estavam fechados. O rosto dele estava pacífico, como se ele estivesse dormindo. Mas ele não acordou novamente. Eles enterraram Roman ao lado de Clara debaixo da macieira, exatamente como ele havia pedido. 2 túmulos lado a lado, do jeito que os dois haviam deitado um ao lado do outro por tantos anos. Na lápide de Roman, Caleb esculpiu a linha final. Finalmente ele voltou para casa. Muitos anos se passaram. A casa de tijolos vermelhos ainda estava de pé. O jardim ainda florescia. Décadas depois, disse ela que os ecos do amor deles ainda ressoavam no riso dos bisnetos que brincavam na sombra da antiga macieira. Enquanto eles colhiam a fartura da terra, eles sentiam a sacralidade do solo, sabendo que cada centímetro desta paisagem vibrante era um presente de uma mulher que havia ensinado a uma família inteira que as coisas mais bonitas são aquelas que escolhemos proteger e amar. Na cerca da frente, a placa de madeira ainda estava lá, desgastada, apodrecendo, mas ainda legível. A placa que Roman e Clara haviam pregado juntos décadas antes. Quando eles decidiram que este lugar era lar para sempre, não para venda, porque alguém tinha permissão para ficar aqui, isso era o suficiente. O vento movia-se pelo jardim, as folhas sussurravam, e em algum lugar, como se de longe, havia risadas. As risadas de crianças correndo pelos canteiros. O suave silêncio de uma canção de ninar na noite. O som de 2 pessoas idosas bebendo café em silêncio, sem precisar de palavras, porque se entendiam até os ossos. Algumas histórias terminam, mas algumas histórias se tornam imortais. E esta é uma delas. A história de Clara e Roman nos lembra que o valor de uma pessoa não é encontrado no que eles dão à luz, mas no que eles escolhem se tornar. Clara foi chamada de estéril, inútil, um fardo. Mas ela se tornou a mãe de 4 filhos, a esposa de um homem e a alma de um lar. Ela nunca deu à luz um único filho, mas ela criou uma família inteira. Ela não tinha nada quando ela entrou naquela casa, mas ela deixou tudo para trás quando ela se foi. Às vezes as pessoas que o mundo abandona são as que têm os maiores corações. Às vezes pedaços quebrados, quando encaixados, fazem algo mais bonito que a perfeição. E às vezes tudo o que é preciso é uma pessoa que não é cruel. E isso é o suficiente. Se essa história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de se inscrever no nosso canal, clique em curtir e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam ouvir histórias significativas como esta todos os dias. Como você se sente sobre a jornada de Clara? Você já conheceu alguém como Roman? Alguém que viu valor em você quando o mundo inteiro se afastou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente queremos ouvir as histórias dos lugares mais profundos de seus corações. Desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida feliz e paz todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o fim. Adeus e nos veremos no próximo.